E aí, galerinha? Beleza? Aqui é o professor Michel de Biologia. Estamos aqui para mais uma aula agora de Zoologia, seguindo o nosso estudo em escala evolutiva. Vamos passar agora para o grupo dos artrópodes. Vendo aqui o significado dessa palavra, onde temos o maior grupo do reino animal, nós temos, ao pé da letra, podes, pés, patas, artroarticulação. Então falamos em animais com patas articuladas, mas na verdade não são apenas as patas. Qualquer apêndice do corpo agora, qualquer parte do corpo, patas, antenas, cauda, todos terão pontos de articulação. Então, eles têm apêndices articulados. E aqui teremos animais bem variados, do escorpião, a aranha, a abelha, a borboleta, ao siri, ao mosquito. Então nós teremos agora o maior grupo dentro do reino animal. Esses animais se caracterizam por duas coisas: os apêndices articulados e o esqueleto externo formado de polissacarídeo quitina, o exoesqueleto quitinoso. Esse exoesqueleto é uma armadura, protege contra impactos mecânicos, protege contra desidratação, mas esse exoesqueleto atrapalha o crescimento, limita o crescimento. Então, nós veremos que existe necessidade de uma troca periódica do exoesqueleto, que é o fenômeno da chamada muda ou ecdise. Esse grupo tem adaptações fantásticas ao ambiente, tanto é que ele apresenta a maior biodiversidade dentro do reino animal. Nós observamos as características gerais dos artrópodes, como falamos agora, são animais com apêndices articulados, as patas, as antenas, as peças bucais, as asas. Além disso, o esqueleto externo de quitina, pelo amor de Deus, não é queratina, queratina é proteína da pele de animais vertebrados. Quitina é um açúcar complexo, é um polissacarídeo que vai formar esse exoesqueleto. Nós vamos encontrar esses seres em quase todos os hábitats do planeta, no hábitat terrestre, no hábitat aquático, tanto na água salgada quanto na água doce. Esses seres vão agora, com sua diversidade, formar o maior filo, maior grupo dentro do reino animal. Nós temos aproximadamente 10 a sexta, 1 milhão de espécies diferentes descritas, mas acreditamos que esse número possa ser 9 vezes maior. Nós devemos ter hoje no planeta 9 milhões de espécies diferentes de artrópodes. E aí o principal grupo aqui seriam os insetos, que chegam a formar basicamente 1 milhão desses seres. Seriam apenas insetos hoje conhecidos. Devemos ter bem mais do que isso. Ora, os insetos formam o grupo predominante, então eles devem ter características que lhes permitem esta vantagem adaptativa. Nós veremos que os artrópodes estão adaptados à maioria dos ambientes existentes no planeta, na biosfera. Dentre eles, os insetos são os mais adaptados. Mas nós vamos ter 5 grandes grupos aqui: os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os quilópodes e os diplópodes. E vamos caracterizar todos eles. Mas antes, vamos dar uma olhada agora no geral. Primeira coisa, lá nos anelídeos a gente tinha falado que aparecia o corpo dividido em segmentos evidentes, metâmeros. E como eram esses metâmeros nos anelídeos? Em anéis. Nos moluscos, a metamerização não é sempre evidenciada em cabeça, massa visceral e pé muscular. Nem sempre você consegue ver isso. Mas aqui nos artrópodes é evidente a metamerização. Por exemplo, nos insetos, nós observamos cabeça, tórax e abdômen. Cabeça é onde eu tenho estruturas de percepção ambiental, olhos e antenas, se estiverem presentes, e abertura oral, a boca. Tórax é de onde partem as patas, os apêndices da locomoção, os principais, e abdômen, onde eu tenho a porção terminal do tubo digestório, o ânus, e estrutura reprodutora. Isso é nos insetos. Quando eu olho nos crustáceos, eu vejo que o mesmo segmento do corpo tem olhos e antenas e patas. Então é a fusão da cabeça com o tórax, é o cefalotórax. E tem o abdômen. Então crustáceos, como siris, caranguejos, camarões,
apresentam duas divisões do corpo apenas, cefalotórax e abdômen. Assim como os aracnídeos, que incluem agora aranhas, escorpiões. Você observa a mesma divisão do corpo, a boca e as patas. Então é cefalotórax e abdômen. Alguns autores preferem falar em opistossoma e prossoma. A gente vai falar disso posteriormente. Então, a primeira grande diferença aqui entre os grupos, os três principais, é a divisão do corpo. Inseto, cabeça, tórax, abdômen, crustáceo, aracnídeo, cefalotórax, abdômen. Além disso, chama a atenção apêndices, patas e antenas. O que eu observo? Nos insetos, duas antenas, um par, eles são díceros. Nos crustáceos, quatro antenas, dois pares, eles são tetráceros. E nos aracnídeos, eu não vejo antenas. São áceros, ausência de antenas. Ah, Michel, mas e esses dois segmentos aqui não são antenas? Não, são apêndices chamados de palpos ou pedipalpos. Servem para, como o nome já diz, apalpar, manipular o alimento e também para a cópula. Nas aranhas, o macho tem palpos longos e as fêmeas têm palpos curtos ou ausentes. Com o palpo, o macho vai ter agora na extremidade o bulbo copulatório para ele levar o gameta masculino até a cavidade genital da fêmea. Então ajuda na reprodução. Nos escorpiões eu tenho na extremidade dos palpos as garras, as quelas, agora para também manipulação da presa e também até ajuda na reprodução agora dos escorpiões segurando a fêmea para que possa haver a troca de gametas. Beleza. Nós observamos patas, partindo de origem torácica. Nós temos 3 pares nos insetos, 6 patas, são hexápodes. Nós temos 5 pares torácicos verdadeiros, 10 patas, podendo ter mais patas abdominais auxiliares. Em crustáceos, eles são decápodes pelo menos, podendo ter 10 patas, então 5 pares ou mais. E nos aracnídeos, 4 pares de patas. Eles têm 8 patas agora, 4 pares. Nós não usamos o termo octópode aqui para não confundir com o grupo dos moluscos. Legal? Observamos que os insetos podem apresentar asas. Tem inseto sem asa, traça de livro. Tem um grupo com 2 asas, as moscas são dípteros. A maioria dos insetos tem 4 asas, 2 pares, que servem para voar, como a libélula, como a mosca, mas também servem para proteger o corpo contra impactos. A gente vai falar depois. Existem asas rígidas que protegem o dorso do animal. Asa, você só vai ver em inseto. E nós podemos encontrar estruturas exclusivas também, não só nos insetos, mas também agora nos demais grupos. Nos crustáceos, chama atenção a dureza do exoesqueleto com impregnação calcária, CaCO3, para resistir agora à pressão hidrostática, já que esse animal é aquático em sua maioria. Nós temos nos aracnídeos um outro nome. Eles também são chamados de quelicerados, que apresentam apêndices bucais chamados de quelíceras. Nas aranhas, as quelíceras inoculam veneno. Nos escorpiões servem para trituração. Nos carrapatos servem agora para sugar o sangue. Então as quelíceras são apêndices bucais exclusivos dos aracnídeos. Por isso que eles também são chamados de quelicerados. Com essa divisão geral, vale a pena agora chamarmos atenção para outras características. Vamos ver já já. Tubo digestório completo, desde os nemateumintos. Temos abertura oral e abertura anal, boca e ânus. Sistema nervoso, assim como nos anelídeos, vários gânglios nervosos formam um feixe principal pelo ventre do animal. Sistema nervoso ganglionar ventral. 2 lados equivalentes, simetria bilateral na anatomia. A circulação é aberta, quer dizer que o sangue sai de vasos, cai em hemoceles, em lacunas, cavidades entre os tecidos e órgãos, banha os tecidos e órgãos, realizando trocas de substâncias e volta para os vasos, onde nós temos corações tubulares que vão conduzir essa hemolinfa. Então, dando uma olhada, nós temos aqui corte anatômico de um inseto, onde observamos boca e ânus, tubo digestório completo, onde observamos um cordão nervoso ganglionar ventral, com gânglio cerebroide na região anterior,
e o feixe principal agora de gânglios seguindo pelo ventre do animal. Beleza? E aí, nós podemos ver aqui em cima, vou mudar aqui, da minha querida fotinho, nós observamos agora aqui em cima, quando ele fala coração, não é um coração apenas, são vários corações tubulares. Vejam que esses corações empurram o sangue agora para a região anterior e de repente parece que o vaso sanguíneo acaba. O sangue sai do vaso, banha as cavidades entre os órgãos e tecidos, as hemocéries, e depois é recolhido novamente para ser reconduzido. Então a circulação aqui é aberta ao lacunar. Tem a simetria bilateral, como já falamos, e aí temos que chamar a atenção para duas coisinhas. Primeiro, a respiração, a troca de gases. Segundo, a excreção, a eliminação de resíduos nitrogenados. Então nós temos aqui traqueias que nos insetos permitem que o O2 do ambiente e o CO2 produzido metabolicamente sejam trocados diretamente com as células. Não há participação do sangue no transporte de gases. O sangue não tem função respiratória, a hemolinfa não tem função respiratória agora nos insetos. E observamos túbulos que drenam ácido úrico, excreta insolúvel, e misturam agora as fezes para que tudo seja eliminado pelo ânus. Os túbulos de Malpighi permitem a excreção de ácido úrico insolúvel sem perder a água do organismo, a economia de água do organismo na excreção. A urina deles é sólida, então não perdem água para o ambiente. Ora, voltando à questão respiratória, nós observamos então traqueias, canais que levam agora, canais que levam o oxigênio direto até os tecidos e drenam o CO2 diretamente dos tecidos nos insetos. Então aqui à nossa esquerda, nós observamos que esses canais partem de poros chamados espiráculos e se ramificam pelo corpo. Tá? Então as traqueias, a abertura que é o espiráculo, a abertura das traqueias, não está na cabeça. A gente está acostumado a ver o nosso poro respiratório aqui, as narinas, em vertebrados aqui na região anterior. Nesses animais, não. Até que tem uma questão na FUVEST que fala sobre o inseto que consegue ficar com a cabeça dentro d'água por muito tempo. Por que ele consegue fazer isso se ele respira o ar atmosférico? Porque ele está com a cabeça dentro d'água, mas o poro respiratório dele está no tórax. Então não está sendo agora afetado pela cabeça dele dentro d'água. Em aracnídeos, nós temos agora filotraqueias, ou sacos pulmonares, ou pulmões foliáceos. Qual que é a diferença? Eles fazem trocas gasosas com a hemolinfa, com o sangue. E aí o sangue vai levar o oxigênio para as células. Então, enquanto os insetos fazem a troca gasosa do ar diretamente com os tecidos, os aracnídeos fazem a troca gasosa do ar com o sangue. E o sangue conduz. Então, o sangue tem função respiratória nos aracnídeos. Nos crustáceos, nós temos brânquias. Brânquias aproveitam o oxigênio dissolvido na água para mandar para o sangue transportar pelo corpo. Então aqui as brânquias fazem a hematose agora com o sangue, com a hemolinfa, e você vai transportar pelo corpo. O sangue tem função respiratória. Nos crustáceos e nos aracnídeos nós temos pigmentos respiratórios, moléculas que ligam aos gases. Depois a gente vai falar na aula de respiração. E nos insetos isso não acontece. As trocas gasosas ocorrem diretamente com os tecidos e isso justifica a intensa atividade muscular dos insetos. Isso mostra porque eles conseguem ter aquele intenso bater das asas. Legal? A questão da excreção, nós temos os túbulos de Malpighi drenando ácido úrico dos insetos, mas nos crustáceos nós temos o aparelho excretor aqui à direita, vocês podem ver. Esse aparelho excretor está na base das antenas, por isso que é chamado de glândula verde ou antenal. A glândula verde ou antenal elimina amônia solúvel em água diretamente no ambiente. E aí daqui é um dos motivos que vem aquela explicação que não pode comer cabeça de camarão, porque está comendo agora o aparelho excretor. Na verdade, não é a cabeça, é a região anterior do cefalotórax, porque ali está o aparelho excretor rico em amônia, que é tóxica. Tá? E aí, só para lembrar aqui, à esquerda mais uma vez, que nós temos as traqueias como canais que fazem a troca gasosa diretamente com os tecidos. O O2 entra por aqui, o CO2 sai por aqui. Essa troca eficiente é o que justifica a intensa atividade muscular agora dos insetos.
Tudo bem? Além da questão da excreção agora, túbulos de Malpighi que excretam ácido úrico nos insetos, glândulas verdes ou antenais que eliminam amônia nos crustáceos. Nos aracnídeos nós temos túbulos de Malpighi e glândulas coxais. As glândulas coxais eliminam guano, que é uma variedade de base nitrogenada guanina, como excreta nitrogenada, também insolúvel. Então, tanto os aracnídeos quanto os insetos têm adaptações para economizar a água do corpo na excreção, o que permite que eles sobrevivam em ambientes secos. Tá? Como nós já falamos aqui, está enfatizado, sistema excretor dos artrópodes mostra glândulas verdes ou antenais em crustáceos, túbulos de Malpighi nos insetos, não muito funcionais em aracnídeos, mas também nos quilópodes e nos diplópodes, e as glândulas coxais exclusivas dos aracnídeos agora. E, como falamos, o sistema respiratório branquial nos crustáceos, mesmo o tatuzinho de jardim, que é o único crustáceo terrestre, ele tem brânquia, só que vai com vapor de água atmosférico dentro da câmara branquial para poder realizar essa troca gasosa. Respiração traqueal em insetos, quilópodes e diplópodes, que são as lacraias, os piolhos de cobra, a gente vai falar depois, e a filotraqueal, ou pulmões foliáceos, ou sacos pulmonares, nos aracnídeos. Cuidado, traqueal faz troca direto com os tecidos, filotraqueal faz troca com o sangue, com a hemolinfa, e esta vai transportar os gases agora pelo corpo. Como falamos, o exoesqueleto quitinoso, rígido, é uma vantagem porque protege contra choques mecânicos, mas por outro lado, ele limita o crescimento. Como é que o animal vai crescer? Se tem alguma coisa dura agora, um exoesqueleto, uma armadura impossibilitando isso. Então, de tempos em tempos, é necessária a troca desse exoesqueleto, a muda ou ecdise. A muda ou ecdise é caracterizada agora como a troca de tempos em tempos dessa armadura para permitir agora que ocorra o crescimento. Cuidado, ele não fica sem esqueleto, ele troca o velho por um novo temporariamente maleável. Então, peraí, está com esqueleto, ele vai produzir um esqueleto novo por baixo. Quando o esqueleto novo já sustenta o corpo, mas ainda está maleável e vai permitir o crescimento, ele abandona a casca velha e fica com a nova. Essa nova deixa ele crescer, mas essa nova vai se tornando rígida com o tempo, vai sofrendo impregnação. Quando ela se torna rígida, o crescimento cessa. Então, nós observamos fenômenos como esse aqui à direita, onde mostramos agora uma cigarra saindo da sua casca. Essa casca é chamada de exúvia. Ecdise é a troca, exúvia é a casca, e o hormônio que regula isso é a ecdisona. Quando olhamos, então, voltou aqui. Isso. Quando olhamos agora o gráfico da variação do tamanho do animal ao longo do tempo, tomar cuidado, esse gráfico não pode começar no zero, não. Ele nasce já com um certo tamanho. Aí o tempo passa, o tamanho dele permanece constante. Está na hora de crescer. Ele vai produzindo um esqueleto novo, então ele aumenta um pouquinho de tamanho, para ele ficar com 2 esqueletos. Quando o esqueleto novo já tem condições de sustentá-lo, ele troca o esqueleto velho pelo novo. Aí ele fica só com o novo, maleável, e ele vai crescendo. Só que aí chega uma hora ele vai parando de crescer. Por quê? Porque o novo esqueleto vai se tornando rígido. Então a muda permite o crescimento. Aí ele passa um tempo daquele tamanho. Está na hora de crescer de novo. Produz o esqueleto novo embaixo do velho. Ele vai então dar uma inchadinha, aumenta um pouquinho de tamanho. Aí ele realiza a troca, a muda novamente. Aí ele pode crescer com o esqueleto maleável. Vai ficando duro, cessa o crescimento. E assim vai. Esse gráfico que parece uma escadinha é típico de animais que têm exoesqueleto, como os artrópodes, que devem fazer essa troca para conseguir agora realizar o crescimento. Tá legal? Cuidado! A muda não está acontecendo a todo momento. A muda está acontecendo antes do crescimento. A muda, o ecdise, sempre antecede o crescimento. Ao final, vou mudar a nossa corzinha aqui, alguns autores perguntam o que acontece aqui, nesse outro ponto. Aqui parou de crescer porque o novo exoesqueleto tornou-se rígido. Então não vão achar agora que ele está fazendo outra muda ali no final. Não, ele faz a muda antes do crescimento. Depois o esqueleto simplesmente tornou-se rígido, parou de crescer. Ora, com essas informações,
vale a pena destacarmos os 5 grandes grupos que nós temos agora dos artrópodes. Nós encontramos, como já falamos, crustáceos, aracnídeos e insetos. Quando observamos exemplos, crustáceos, temos o camarão, a lagosta, o siri, o caranguejo, a craca, o tatuzinho de jardim, aracnídeo, a aranha, o escorpião, o carrapato, o ácaro, o opilião. Inseto, só pela quantidade de exemplos que a gente está colocando aqui, a gente já vê aquilo que tínhamos comentado, que é a maior variedade dentro dos artrópodes. Então, os artrópodes são o maior filo dentro do reino animal e os insetos formam a maior classe dentro do filo dos artrópodes. Nós temos 5 classes. Antigamente falávamos de um último grupo, que eram os miriápodes, que tinham milhares de pés, mas agora os dividimos em 2 classes, os quilópodes e os diplópodes. Aqui só para lembrar, um exemplo agora de cada uma das 3 classes principais. Uma lagosta, que é um crustáceo, uma aranha, que é um aracnídeo, e uma formiga, que é um inseto. Agora, nós também temos 2 grupos de menor expressividade em termos de biodiversidade. Os quilópodes, que são as lacraias ou centopeias, e os diplópodes, que são os piolhos de cobra. Como podemos dividi-los? Por que eles são divididos em 2 grupos? Primeira questão, o corpo é alongado em ambos, mas nós observamos apenas um par de antenas nos quilópodes. E aqui, apesar de estar bem pequenininho, nós temos 2 pares de antenas. Nós também falamos em número de segmentos pelo corpo. Cada segmento do corpo do quilópode tem um par de patas. Cada segmento do corpo agora de um diplópode tem 2 pares de patas. As lacraias são carnívoras de hábito noturno e têm veneno para predação. Enquanto que o piolho de cobra, ele é herbívoro de hábito diurno e ele, para evitar a predação por outros animais, ele enrola o corpo. Então é muito comum de encontrar piolho de cobra no jardim. Você chega perto dele, encostou nele, ele já enrola para evitar a predação, para proteger o seu corpo agora. Quilópodes, como a lacraia, a gente tem que tomar cuidado, porque apresentam veneno. A maioria das lacraias não tem veneno que chega a matar o ser humano. No máximo pode causar uma necrose local, mas existem lacraias com veneno forte o suficiente para afetar mesmo o ser humano. Então temos que tomar alguns cuidados. Belezinha? Aí, o que nós temos que fazer agora? Primeiro, enfatizar as diferenças entre os 2 grupos. Então tudo aquilo que a gente falou está nessa tabela aqui para vocês estudarem. Vocês podem pausar a qualquer momento. Divisão do corpo, número de patas, número de antenas, respiração, excreção e características exclusivas de cada grupo. Isso aparece bastante em questões de vestibular, tanto primeira fase como questão teste, quanto segunda fase. Você tem que saber diferenciar os 3 grupos principais. Segundo lugar, por que os insetos se deram tão bem? Primeiro, a excreção de ácido úrico insolúvel permite economia de água do organismo agora. Então eles podem viver em ambientes bem secos. Segundo lugar, nós temos agora a respiração traqueal, que permite rápidas trocas com os tecidos. Isso permite intensa atividade muscular, como o bater das asas. Falando em asas, ter asas é uma excelente adaptação. As asas agora podem permitir o voo, como as asas membranosas das libélulas, mas nós temos asas agora rígidas, como os élitros dos besouros, que protegem contra impactos mecânicos. A maioria dos insetos tem 4 asas. Só as moscas, o grupo das moscas, mosquitos pernilongo, tem 2 asas. E o grupo da traça de livro, que não apresenta asas. A maioria dos insetos tem 4 asas. Aí você pode ter 4 membranosas, como a libélula. Você pode ter 2 do tipo élitro para proteger o corpo e 2 membranosas para voo, como no caso do besouro. E no caso dos percevejos, nós temos uma asa que é meio dura, meio mole, meio élitro, meio membranosa, é um hemiélitro. Então nós observamos agora variedade de asa, permite voo migratório, atinge agora outras áreas, consegue dispersar para novos hábitats, mas também protege o corpo contra impactos mecânicos. E finalmente, nós também temos variedade de aparelhos bucais.
Isso aqui é muito importante para podermos entender como os insetos agora migram para uma nova área e como é que eles conseguem sobreviver. Eles comem de tudo. Tem inseto que vai sugar sangue ou seiva, picador. Tem inseto que vai triturar. Tem inseto que vai lamber néctar de flores. Isso aqui que é espirotromba. Tem inseto agora que vai raspar simplesmente. Espera aí. Então nós temos insetos se alimentando de sangue, insetos se alimentando de seiva, insetos se alimentando de madeira, insetos se alimentando de néctar, inseto pegando matéria orgânica residual. Pelo amor de Deus, come de tudo. Então, quando migram para uma nova área, tem grande chance de encontrarem algum alimento que possa sustentá-los. A grande variedade de aparelhos bucais permite diversidade alimentar. E, finalmente, um fenômeno que observamos nos insetos são as mudanças agora anatômicas e fisiológicas ao longo da vida. Metamorfose. Existem dois tipos de metamorfose nos insetos. Ou você não tem ou você tem. Então, os insetos ametábolos, não apresentam mudança anatômica ao longo da vida. Do ovo, nasce um indivíduo jovem que vai fazer equidise e vai aumentar de tamanho até formar o adulto ou imago. Não teve mudança anatômica, ele só cresceu fazendo equidise. Esse é um inseto ametábulo, como a famosa traça de livro. Agora, nós temos insetos metábolos, que fazem metamorfose. Aí tem aquele que faz a metamorfose parcial, hemimetábolo, aquele que faz a metamorfose total, holometábolo. Alguns autores também chamam de metamorfose incompleta, o hemimetábolo, metamorfose completa, o holometábolo. Como é que é caracterizado? Quais são as etapas? No hemimetábolo, do ovo, sai o indivíduo que lembra o adulto, mas ele ainda não tem as asas, ainda não tem maturidade sexual. Por lembrar o adulto, mas ele não tem maturidade sexual, é chamado de ninfa. Então, aqui nós temos sucessivas ninfas que vão se formando através da equidise, a troca do esqueleto permite crescimento, mas só quando você tem a diferenciação e maturidade sexual e a formação das asas, você fala que ele chegou na fase adulta, que ele está pronto para reproduzir. Então a ninfa parece muito com o adulto, mas ele não é adulto. Quem tem a ninfa tem uma pequena metamorfose. É o caso dos gafanhotos, das baratas, dos grilos. Agora, existem insetos holometábolos, tem metamorfose total. Do ovo sai um indivíduo que não tem cabeça, tórax e abdômen diferenciado, 6 patas, 2 antenas. Essa é a larva, também conhecida como lagarta ou taturana. Ela é herbívora, tem um apetite voraz, normalmente se alimenta de folhas, vai crescer, vai armazenar nutrientes para se fechar num casulo, que é a chamada pupa ou crisálida. Nesse casulo, aí sim, ele vai formar cabeça, tórax e abdômen, 2 antenas, 6 patas e 4 asas. Aí você tem o adulto ou ímago também, como alguns chamam, pronto para reprodução. Espera aí um pouquinho. Então, quer dizer que a metamorfose completa, você tem uma mudança drástica na anatomia e na fisiologia do animal? Sim. Nós temos vários insetos que realizam essa metamorfose, como mosquitos, como borboletas. E aí vem o questionamento do vestibular. Chego para vocês e falo: como é que eu posso combater a dengue? A dengue é um vírus, é uma doença causada por um vírus. Mas existe um vetor que é um mosquito. E esse mosquito é um inseto holometábolo com larva aquática. Quando você elimina reservatórios de água parada na cidade, você impede que ele realize a sua metamorfose. Você impede que a larva se desenvolva porque não vai ter água para ela. Ah, então eu combato uma doença virótica bloqueando a metamorfose do inseto vetor holometábolo. Como é que eu posso ter agora um lucro direto disso daqui? Nós podemos falar do bicho da seda, que é uma larva de um inseto, uma variedade agora de mariposa, que tem a larva se alimentando das folhas de amoreira, se fecha num casulo, depois que ele abandona esse casulo, a gente desfia, a gente tem a seda. Então você pode ter agora uma derivação econômica, um lucro, explorando essa metamorfose, extraindo a seda do casulo do chamado bicho da seda durante seu desenvolvimento. Só para citar alguns exemplos. Tudo bem, galerinha? Sem problemas. Isso aqui é o que a gente precisa saber sobre esse grande grupo do reino animal que são os artrópodes, tá bom?
Espero que tenha sido útil para todos. Um abraço e até mais.